Então, como todos já sabem, vamos falar sobre antidepressivos e estabilizadores de humor, né, com um foco aí em depressão em idosos. A gente sabe que, dentre as causas de sobrecarga de doença no mundo, a gente não pode ficar preso mais, não é aceitável mais que fiquemos presos a doenças clínicas, né, doenças orgânicas, né? Pacientes idosos estão sujeitos a doenças de humor também. E a gente sabe que até 2030, pelo menos, a depressão unipolar estará aí, né, ocupando os primeiros lugares, né, nas doenças que causam sobrecarga, né, no mundo inteiro, né, em termos de custo de tratamento, de desgaste funcional, de sobrecarga para familiares, né, do sistema público, enfim, não é de se desconsiderar. Depressão no idoso. A depressão maior é o transtorno psiquiátrico mais comum no idoso, de todos os transtornos psiquiátricos, não de todos os transtornos depressivos, vamos dizer assim. A gente sabe que cada vez mais a gente está identificando síndromes depressivas menores e sintomas depressivos clinicamente significativos com impacto funcional importante em pacientes idosos. Particularmente, foi parte da minha tese, e a gente encontra prevalências superiores a 26% na comunidade de sintomas depressivos clinicamente significativos. Agora, o transtorno depressivo maior, provavelmente dito, né, diagnosticado pelo DSM-4, é o transtorno psiquiátrico mais comum no idoso quando comparado aos demais. Uma prevalência mundial de estudos mostra de 6 a 18%, e uma meta-análise que foi desenvolvida pelo nosso grupo aqui no Brasil encontrou 7% de prevalência, ou seja, não é uma prevalência pequena. É realmente considerada a ocorrência natural do envelhecimento. Eu acho que isso está cada vez menos frequente, graças a Deus, né? Porque as pessoas acreditarem que o idoso entristecer ou ficar deprimido por causa de perdas relacionadas ao envelhecimento é um fato natural e não ser tratado, não ser diagnosticado, tratado, né, e medicado adequadamente. Isso é algo completamente inaceitável do ponto de vista clínico. A depressão no idoso, obviamente, interfere negativamente na morbidade por doenças clínicas que ele apresente, e a maioria dos idosos vai apresentar. Aumentar o uso dos serviços de saúde, né? Risco de mortalidade, a tendência ao suicídio. A gente sabe que os idosos tentam o suicídio, os índices de prevalência de suicídio nos idosos chegam a ser 7 vezes maiores do que em comparação aos adultos jovens, né? Os homens tentam mais do que... as mulheres tentam mais do que os homens, mas os homens geralmente são mais eficientes, são mais estupidamente eficientes do que as mulheres idosas a conseguir consumar o suicídio. O grau de incapacidade e independência vai ser aumentado por esse transtorno depressivo, e sem dúvida nenhuma prejuízo de qualidade de vida, é inquestionável. Como todo e qualquer processo, né, que afeta a saúde neuropsiquiátrica do paciente, né, nós vamos ter aí um processo multifatorial. A gente não pode acreditar que o ser humano, visto de uma maneira holística, ele vai poder ter uma doença justificada por apenas um fator único. Então você tem desde o declínio da própria saúde do indivíduo, que vai ocorrer com alterações cerebrais, estruturais e funcionais, perda de neurotransmissores, atrofia cortical, de disfunções dos diversos sistemas e órgãos, né, a redução de perspectivas sociais, principalmente pelo fator de isolamento social que o idoso sofre, né? Hoje o idoso é muito vítima do isolamento social, ele é substituído pela máquina mais produtiva, pela máquina mais jovem, né? Então a inserção social, reinserção social é um dos objetivos no tratamento psicossocial para os idosos. Menor influência da questão genética, mas sem sombra de dúvida, aquela pessoa que tem um fator genético, que tem uma tendência genética que vai predispor ele a um adoecimento depressivo ao longo da vida, ele vai chegar na terceira idade com uma maior prevalência de depressão. Lembrando aqui que os eventos estressantes de vida, ou de vida estressantes, eles vão desde questões trágicas, que podem ser perdas familiares precoces, como por exemplo pais perderem filhos, né?
como uma inversão aí do que a gente consideraria a ordem natural das coisas, mas até mesmo questões factuais como a mudança no papel, né, social do indivíduo. Ele passa a ser o aposentado, passa a ser aquele que não trabalha mais, ele passa a ser aquele que dá mais trabalho do que faz alguma coisa, a opinião dele passa a não ter tanta importância mais na família como tinha antes, a questão de viuvez, né, a perda de parentes próximos, de amigos próximos, né, o ciclo de amizade do idoso tende a se fechar, né, e se não houver uma preocupação ou uma atenção maior do idoso para essa possibilidade, ele está perdendo a oportunidade de diminuir os riscos de eventos antidepressivos. Então, tem que se pensar nisso. A depressão de início tardio, obviamente a gente tem que falar, quando a gente está no idoso, de dois tipos de depressão, a de início tardio e de início precoce. A de início tardio, considerada após os 60 anos. Grande parte dos estudos internacionais já consideram a partir dos 55 anos. 60 anos seria mais uma média geral que a gente pegou aí para poder relatar, por haver já questões de alterações, de disfunções, né, a nível cerebral e a nível social, de maneira geral, a partir dos 50 a 55 anos. A disfunção cognitiva e a apatia vão ser mais frequentes quando comparados aos adultos jovens. O idoso, ele tende a se queixar menos de tristeza, então não é um paciente que vai chegar no consultório e dizer: doutor, eu estou deprimido ou eu estou triste. É mais comum que ele não omita, às vezes não negue, mas omita essa informação. E você percebe mais sintomas cognitivos, dificuldades de concentração, de atenção, de memória, né, de tomada de decisões, de escolhas, maior insegurança e a própria apatia. Uma apatia que não seria apatia cognitiva, mas mais uma apatia depressiva. Existem alterações de neuroimagem com anormalidade no lobo temporal, que são alterações que até confirmam o fato da depressão ser um fator de risco isolado para o aumento do risco de doença de Alzheimer, de demências de maneira em geral, principalmente Alzheimer, por causa do envolvimento do lobo temporal. A evidência crescente de fatores cerebrais orgânicos pode ter significado etiológico por aumentar a prevalência de lesões de substância branca profunda e periventricular. Vou mostrar uma imagem aqui agora que vai ilustrar isso. Os fatores genéticos, obviamente, são menos proeminentes porque já atuaram precocemente e já determinaram um adoecimento anterior. Aqui a gente vê, então, hiperintensidade de substância branca como fatores aí de risco associados a maior incidência de prevalência de depressão de início tardio. Na depressão de início precoce não houve tempo ainda para a ocorrência desses fatores, então a contribuição cerebral passa a ser menor, né, do que na de início tardio. O curso da depressão, de maneira geral, no idoso, o tempo entre os episódios é mais curto e você tem mais recaídas e recorrências em 2 anos. A gente não sabe exatamente o porquê disso, mas é claro que o não diagnóstico e a condução inadequada do tratamento da depressão no idoso vai ser um dos fatores que vai predispor esse estreitamento entre os episódios. E os fatores mais associados à recaída são alguns deles que a gente falou agora: perdas pessoais e privação, né? Fatores de doença cerebrovascular, transtornos neurodegenerativos em geral, a depressão progressiva de recursos psicossociais, como a gente disse anteriormente, a questão do isolamento social, da troca social, né? E o acesso limitado a um tratamento adequado. O acesso do adulto jovem a um tratamento adequado do ponto de vista psiquiátrico já é limitado, se comparado a outras doenças, né, doenças clínicas, do idoso ainda mais. A remissão
deve ser sempre o objetivo de todo e qualquer tratamento antidepressivo, independente se o paciente tem 50 anos ou se o paciente tem 98 anos. Eu sempre devo pensar em remissão. É mais difícil em idosos deprimidos na atenção primária, justamente porque o acesso é limitado, a complexidade faz com que o próprio profissional recue e grande parte das vezes ele não encaminha para os centros mais adequados a lidar com os pacientes idosos por achar que não há o que fazer, não está com um paciente coronariopata, um paciente pós-stroke, pós-AVC, um paciente já de muita idade, então deixa ele tomando os 10 miligramas de citalopram mesmo e esses sintomas depressivos são por causa mesmo do quadro de base. Não, o que está fazendo é mantendo o paciente deprimido ao passo que ele poderia atingir remissão. A evolução e prognóstico. Os estudos mostram que 124 idosos deprimidos por um ano tiveram um bom prognóstico em apenas 1/3 dos casos, de acordo com a Elaine Murphy, feito em 1980. Isso mostra que grande parte dos pacientes que não tiveram um bom prognóstico foram vítimas de quê? De fatores, entre outros, esses que a gente acabou de falar. A questão do acesso e do próprio diagnóstico e tratamento inadequado, sendo o pior prognóstico muitas vezes associado à gravidade do quadro inicial, a presença de delírios, que fala aí a favor da depressão psicótica, que costuma ser mais prevalente em idosos, e os problemas de saúde, principalmente com quadros melancólicos, e os problemas de saúde física e eventos vitais graves, que na verdade muitas das vezes não por si só limitam e prejudicam um diagnóstico adequado, um tratamento adequado, mas por inadvertência, por desconhecimento, mas também por causa das complicações inerentes a esses quadros, dessas comorbidades. Uma revisão e meta-análise que avaliou 100 ensaios clínicos randomizados com idosos deprimidos, deixou bem claro, o que é inquestionável, a superioridade dos antidepressivos ao placebo, ou seja, não existe dúvida de que o antidepressivo deve ser utilizado. Algumas pessoas que pegam alguns pequenos estudos, algumas pequenas relatos, alguns que dizem, e tentam convencer a população de que o placebo, o efeito placebo é o efeito de que tem a maior eficiência antidepressiva mais eficiência do que o antidepressivo, ou igual, para evitar essa prescrição. Isso é inaceitável, porque as revisões que comparam os diferentes antidepressivos em diferentes grupos etários, elas concluem que os idosos tiveram a mesma probabilidade de alcançar remissão com o tratamento que os pacientes jovens, ou seja, estão sendo mal diagnosticados e inadequadamente tratados. Não houve diferença na resposta ao antidepressivo entre os grupos de idosos jovens, de 59 a 69 anos, considerados idosos jovens, de idosos, alguns países consideram até 75, os idosos, propriamente dito, 70 a 75, e os muito idosos, 76 a 99, 100, 101, 102, 103, 110, e nós estamos cada vez mais tendo o aumento dessa longevidade. Uma meta-análise recente, feita por Koch, em 2012, encontrou uma taxa de resposta de 48% e de remissão de apenas 1/3, 33,7%. É muito pouco. É similar às taxas de adultos jovens. Outra meta-análise que estudou 7 ensaios clínicos controlados com placebo na depressão do idoso evidenciou que os antidepressivos foram efetivos em pacientes com maior duração da doença e com gravidade moderada a grave, provavelmente porque foram utilizados com maior eficácia, e antidepressivos não efetivos em idosos com depressão de início tardia e de curta duração. Por que será, Os resultados indicam, de maneira geral, esses estudos todos que a gente relatou aqui,
que os clínicos devem reconsiderar a prática de apenas prescrever antidepressivos a esses pacientes. Não basta apenas prescrever um antidepressivo. Esse depressivo tem que ser prescrito de maneira adequada e eficaz. Eu não posso controlar uma depressão grave de um paciente de 89 anos porque ele é cardiopata com citalopram de 10 miligramas, só por causa disso. 50% dos pacientes que receberam potencialização com bupropiona, nortriptilina ou lítio no primeiro episódio da depressão de início tardio alcançaram a remissão. Ou seja, as estratégias que a gente tem para lidar com a depressão, as depressões resistentes, elas devem ser utilizadas, independente se o paciente tem comorbidades clínicas várias ou não tem. Bom, a maioria das revisões mostrou que não houve diferença entre classes de antidepressivos em idosos, como também não ocorre na população de adultos jovens, incluindo comparação de inibidores de ação única com de ação dupla. E é claro que a gente considera sempre a individualidade, que o paciente às vezes não responde bem a uma medicação de ação dupla em dose alta, uma referência boa para depressões graves que a gente tem, como por exemplo a venlafaxina, e de repente responde bem a uma sertralina. Isso aí são questões individuais. Os resultados mostram que não há essa diferença. Então a gente tem sempre que considerar a questão individual. As diferentes classes se diferenciam mais pelos efeitos colaterais pela eficácia, que vão estar mais relacionados, obviamente, a questões individuais. Falando agora mais especificamente dos antidepressivos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são a classe mais frequentemente prescrita por hoje serem os antidepressivos mais seguros. Muitos guidelines o recomendam como primeira linha no tratamento no idoso, assim como no adulto jovem. Correto, justamente porque existe esse maior benefício. Porém, não há um consenso de que ele deve ser a primeira escolha. Mais uma vez, respeitar a individualidade dos casos. Os efeitos colaterais, eles são semelhantes aos do adulto jovem, náusea, diarreia, dor de cabeça, agitação, insônia, disfunção sexual, possibilidade rara de hemorragia, principalmente pela interação aí com medicações anticoagulantes, e são relativamente seguros em overdose, principalmente quando comparados aos antidepressivos tricíclicos. E por falar neles, o efeito cardiovascular, ele aumenta o risco de morte súbita em pacientes com doença isquêmica e aumenta a taxa de mortalidade após overdose em doses saudáveis. A gente sabe que essa taxa de mortalidade com overdose ela é infinitas vezes superior à dos inibidores seletivos, principalmente pelos efeitos colinérgicos que vão ter desde as ações periféricas, como a gente já viu, até ações centrais e possibilidade de hipotensão ortostática, levar risco de quedas e fratura em pacientes que já apresentam uma fragilidade. Isso é um risco a mais que a gente está tendo inerente a esse tratamento. Não são recomendados como primeira escolha. O que significa isso? De maneira geral, não use antidepressivo como primeira escolha, mas mais uma vez respeitar a individualidade. Nós vamos ver isso daqui um pouquinho. A nortriptilina é a amina secundária de menor indução de hipotensão ortostática, porém, portanto, é o antidepressivo de escolha para o tratamento da depressão no idoso, principalmente em casos de depressão relacionada à doença de Parkinson. A gente sabe que a nortriptilina tem um maior benefício e uma maior eficácia do que alguns antidepressivos, e pode sim ser considerado, dependendo do histórico do paciente, como a primeira escolha, não como protocolo, como indicação de maneira geral. Se vocês disserem que eu falei que nortriptilina é a primeira escolha, eu vou falar que é mentira. Venlafaxina inibe tanto a noradrenalina, né, a recaptação da noradrenalina, quanto da 5-hidroxitriptamina, que é a nossa serotonina. É interessante para idosos devido à pequena possibilidade de interações medicamentosas, pela fracação no cicloprom P450 e o baixo nível de ligação a proteínas do soro. E como o idoso tem menos proteínas, vai diminuir a fração livre da droga, consequentemente diminuir a possibilidade de intoxicação e maiores efeitos colaterais. Não houve diferença quando comparada com a paroxetina, que é um inibidor seletivo. A desvenlafaxina tem um perfil semelhante de tolerância
e também com um perfil, um bom perfil de interação medicamentosa. E por questões individuais também, a gente não sabe porquê, muitas vezes a venlafaxina, a desvenlafaxina funciona melhor do que a venlafaxina e vice-versa. A duloxetina, bem tolerada no tratamento da depressão em idosos com ou sem sintomas dolorosos, ela deve ser considerada em pacientes com sintomas dolorosos crônicos, mesmo porque a frequência é muito grande, né, sem dúvida nenhuma. Mas ela não deve ser usada com esse objetivo ou por esse objetivo unicamente. Se houver indicação de uso da duloxetina, a gente tendo esse duplo benefício, obviamente ele deve ser explorado. Os efeitos colaterais mais frequentes, mais uma vez, os efeitos de boca seca, náuseas, constipação, tonturas. Toma cuidado aí com a hiponatremia, com a tendência de indução da síndrome de secreção inadequada do hormônio natriurético. A mirtazapina, por ação noradrenérgica e serotoninérgica específicas, tem metabolismo hepático, inibe minimamente as enzimas do citocromo P450, principalmente 2D6, 1A2 e 3A4, que são as mais envolvidas em fármacos de maneira em geral, porém a interação com outros fármacos passa a ser menos intensa pela possibilidade desses três processos de metabolização. Então a droga pula do 1A2 por 2D6, 2D6 por 3A4, quando existe essa competição. Efeitos adversos: o aumento do apetite, com ganho de peso consequente, boca seca e sonolência, que pode ter benefício no idoso, principalmente o idoso que está com baixo peso, o idoso que precisa dormir, né? Então a gente pode até usar esses efeitos adversos como benéficos. Os inibidores seletivos de dopamina e adrenalina, o principal representante é a bupropiona. Ela é recomendada em associação a inibidor seletivo, principalmente quando você tem anergia, apatia, anedonia, que são resistentes aos inibidores seletivos, ou os duplos, né? Então essa associação ela é adequada. E o tratamento dos efeitos colaterais sobre a sexualidade, principalmente nas mulheres, a gente vê benefícios em dose a partir aí de 300 miligramas. Então, as idosas e os idosos ficam muito felizes quando a gente consegue essa mudança. A trazodona é um depressivo atípico pelo bloqueio na recaptação pré-sináptica da 5-hidroxitriptamina e de receptores pós-sinápticos, HT2A e 2C. Não produz disfunções sexuais, mas tem o risco de causar priapismo em idosos e também tem uma maior cardiotoxicidade. A dosagem aqui para efeitos terapêuticos em ação antidepressiva, pelo menos de 200 a 600 mg por dia, para insônia e ansiedade, essas doses menores. Lembrar que a gente tem a apresentação retard, que hoje confere a gente uma maior possibilidade posológica. Bom, a vortioxetina é o que está em voga aí para ser lançado agora, né, esse ano ainda, que é uma medicação não usada no Brasil, então eu não vou perder meu tempo falando sobre ela, vou passar para outras questões mais interessantes. Quando ela aparecer no simpósio do ano que vem, já foi lançada já? Já tem o Britelix já? Ah, é? Não, eu nunca usei, então vocês me desculpem, eu estou mais... Dizem que o simpósio... Aqui no Brasil, muito pouca gente usou essa porque foi lançada na farmácia há 2 semanas. Ah, então é isso, tá vendo? Eu estava fora. Eu estava fora essas 2 semanas, então foi por isso. Então, é tão atualizado o simpósio que até o próprio palestrante está sabendo menos do que o simpósio. Vocês não podem perder, né? A modulação direta de receptores serotoninérgicos, inibição dos transportadores de serotonina, modulação da neurotransmissão em diversos sistemas, serotonina, noradrenalina, dopamina, histamina, acetilcolina, GABA e glutamato. Essa é a grande promessa desse antidepressivo, né, de ter essa possibilidade de agir de maneira tão ampla, né? Vamos ver na prática clínica como que vai ser isso, né? Eu particularmente estou curioso para ver essa atividade multimodal com efeitos ansiolíticos e antidepressivos,
mais melhora da cognição. Isso é uma coisa bastante interessante a gente ver na prática. Justamente aqui como melhora da cognição no tratamento de pacientes depressivos com sintomas cognitivos. Não é para tratar Alzheimer, não, de forma alguma. Senão, né? Melhora da disfunção cognitiva no transtorno depressivo maior, né, como dito anteriormente, ou seja, a disfunção cognitiva relacionada. A gente sabe que muitos pacientes idosos apresentam sintomas cognitivos de maneira importante e às vezes são diagnosticados erroneamente como pacientes com síndromes cognitivas e, na verdade, são pacientes que estão apresentando esses déficits por questões relacionadas a sintomas depressivos. Por exemplo, a apatia é um sintoma muito frequente no idoso deprimido e também no idoso com um quadro demencial. Uma proposta sugestiva aí de menor disfunção sexual, né, e neutro sobre o peso. Postologia de 5 a 20, efeitos colaterais mais comuns não diferem muito dos antidepressivos de maneira geral, amplamente metabolizada no fígado, numa média de 66 horas. 2 terços metabólicos ativos excretados na urina e 1 terço nas fezes. Os idosos não sofrem necessidade de ajuste posológico, mas creio eu que o início deve ser sempre com precaução, né? Começar com doses mais baixas e ajustar a dose à medida que houver tolerância. Ser associado a potente inibidor do citocromo P450, unidade 2D6, a bupropiona, a quinitina, a fluoxetina, a paroxetina, considerar doses mais baixas. Ser associado a PAN indutor, como carbamazepina e fenitoína, dose mais alta. Sem efeito sobre farmacocinética do álcool. É uma proposta aí que se assemelha ao escitalopram, provavelmente por essa possibilidade de metabolismo extensamente, de metabolismo hepático extenso, então existe uma troca de metabolizadores. E é excretada no leite humano. Bom, ainda bem que acabou a vortixetina. Resistência ao tratamento antidepressivo. Mais ou menos, aproximadamente 2 terços dos pacientes não alcançam remissão num único ensaio de antidepressivo. Isso é muito pouco, né? Ou seja, você considerar que 66% dos pacientes vão ficar deprimidos e em uso de antidepressivos, isso é uma coisa que deve ser sempre combatida. Se esses pacientes forem tratados com uma estratégia sequencial de tratamento, a grande maioria, mais uma vez comprovando aí que é realmente inaceitável, atingirá a remissão mesmo os pacientes gravemente deprimidos. A taxa geral de resposta de 50%, e o lítio permanece uma estratégia de potencialização com maiores evidências do ponto de vista de estudos clínicos, uma taxa de resposta após a adição do lítio de 42%, podendo ser a primeira escolha em casos de não resposta. A gente tem que tomar cuidado com a pseudo-resistência, né? O tratamento farmacológico tem que estar atento a isso. Às vezes, como eu citei aqui, citalopram 10 mg, o paciente não melhora, então ele é resistente ao tratamento antidepressivo. Não resposta por tratamento inadequado, tempo inadequado, dose inadequada, medicação inadequada. Isso é a chamada pseudo-resistência. Quando a remissão não ocorre após um período adequado de 6 a 12 semanas, no idoso a gente pode considerar até menos do que 12, 8 semanas, às vezes, talvez, né, de acordo com a intensidade dos sintomas, a dose é geralmente ajustada até que os sintomas entrem em remissão, os efeitos colaterais impeçam o aumento da dose, né, não possibilitem essa alternativa, e a dose máxima limite seja atingida. A dose máxima significa que a partir daquela dose não adianta você ficar dando mais remédio, mais medicação, porque a saturação dos receptores já foi alcançada e não existe mais benefício com o aumento daquela substância. Aqui os antidepressivos de melhor perfil para os idosos, sertralina, venlafaxina e a bupropiona, permanecem os melhores, e dentre os tricíclicos a nortriptilina, pelos efeitos sobre as funções colinérgicas, né,
os fatores de risco cardiovasculares e a sedação. Aqui na sedação a gente tem sempre que incluir a possibilidade de queda, né, e fratura. Eu vou passar um pouquinho, mas a culpa não é minha não. Infelizmente a aula ficou um pouco extensa, mas eu vou tentar passar a maior parte. As doses aqui a gente não vai se ater a isso, mas tentar sempre lembrar de explorar no idoso, bem como no adulto jovem, as doses efetivas máximas quando necessárias, né? Isso aqui foi um artigo que a gente publicou para o Psychiatry Report, do David Stephens, que já deu o prazer de estar aqui com a gente no simpósio, onde a gente tentou estabelecer umas diretrizes para o tratamento da depressão em idosos. 2 antidepressivos com diferentes mecanismos de ação, eles têm tanto o benefício de aumentar a potência, a eficácia antidepressiva, como também de aumentar os efeitos colaterais devido às interações farmacodinâmicas. Então a gente tem que estar atento a isso. As mais comuns, inibidores seletivos mais o triciclo, principalmente aí a nortriptilina, e seletivos mais a bupropiona. Estratégias de potencialização, que é quando você utiliza um antidepressivo, quando você associa a um antidepressivo uma medicação não antidepressiva, como um estabilizador de humor, como um hormônio tiroidiano, em que a gente vai tentar aí, potencializar esse efeito antidepressivo aos não respondedores à primeira estratégia terapêutica. A utilização dessa estratégia pode levar a taxa de resposta de 50%. Os estabilizadores de humor, sem dúvida nenhuma, evidência em transtorno bipolar, isso é inquestionável, e em idosos a evidência é ilimitada, eu acredito, e grande parte dos autores também, a doutora Rita também, eu tenho certeza absoluta, e muitos colegas aqui vão concordar comigo, que mais por falta de estudos do que de prática clínica, porque a gente sabe que os estabilizadores no idoso tratam o transtorno bipolar, e o lítio é o único estabilizador de humor com eficácia comprovada na depressão resistente, tanto do ponto de vista científico, né, de evidências científicas, quanto do ponto de vista clínico. A gente percebe que é uma medicação que a gente pode usar com segurança e com certeza dessa possibilidade, desse benefício. O lítio tem um mecanismo de ação ainda não estabelecido, por sua ação no bloqueio da GSK, tem aí uma possibilidade de diminuir ou de estabilizar declínio cognitivo, com possibilidade de prevenção, entre aspas, de doença de Alzheimer. Isso ainda é questionável, mas existe relato na literatura. Melhora na neurotransmissão serotoninérgica e alguns efeitos antidepressivos primários. Ação no fator neurotrópico cerebral, com melhora da plasticidade e possibilidade de melhora de estimular a neurogênese cerebral, a neurogênese, obviamente. As glicemias da ordem de 0,5 a 0,8, um pouco menores do que para adultos jovens ou para fins de tratamento do transtorno bipolar, mas sem dúvida nenhuma você pode atingir doses glicemias maiores, se necessário for, estando apenas atento aí à possibilidade de maior risco de intoxicação para idosos. O uso limitado pelos efeitos colaterais, obviamente, a gente já percebeu isso. A pequena janela terapêutica, né, a dose terapêutica eficaz é muito próxima da dose tóxica. Apenas o monitoramento do nível sérico com maior frequência do que em adultos jovens, para a gente poder estar mais atento a essa possibilidade. Oferece 50% de resposta, geralmente entre 2 a 6 semanas. Aqui no caso da potencialização, o lítio tem uma resposta mais demorada do que quando utilizado para o tratamento do transtorno bipolar. O valproato, frequentemente usado na depressão bipolar, especialmente na mania aguda, em episódios mistos, episódios orgânicos também, e também na prevenção de recaídas. A dose a ser alcançada geralmente no idoso, ela pode ser menor do que o adulto jovem, mas também pode ser a mesma dose utilizada quando necessário. Os efeitos colaterais
vão ser mais frequentes, justamente pelas características as alterações farmacodinâmicas e farmacocinéticas no idoso, mas geralmente são leves, relativamente benignos, e especialmente em relação à cognição. O opiato não tem influência sobre a cognição e tem esse benefício maior. Essas estratégias, quando a gente utiliza o antidepressivo associado a antipsicóticos atípicos, a gente tem estudos mostrando maiores taxas de resposta do que a monoterapia com antidepressivo mais passivo, mas também a gente tem maior abandono por efeitos colaterais mais relacionados aí ao antipsicótico do que aos antidepressivos. Os distúrbios metabólicos, sedação, efeitos extrapiramidais e hiperprolactinemia são os mais encontrados. E há que se questionar aí essa associação se você vai manter o uso crônico de antipsicótico. Qual a recomendação? Depressão grave resistente ao tratamento recorrente, combinação de antidepressivo mais terapia cognitivo-comportamental individual. A evidências são de que a terapia combinada vai oferecer um benefício um pouco maior em manter a remissão da depressão, quando comparada à eficácia desse tratamento combinado em adultos jovens, provavelmente pelas limitações que a gente tem relacionadas aí ao envelhecimento. Estabilizadores de humor a gente já falou, do lítio. E aqui foi um algoritmo desenvolvido pela Duke University, pelo David Stephens e a equipe dele, que foi validado pela Salma e alguns coautores do nosso grupo para o tratamento da depressão em idosos. Então, essas recomendações servem de um guia importante para vocês no dia a dia. Ela é constituída de fases. Nessas fases, são 5 fases no total, na qual você vai inserir o paciente em alguma delas. Por exemplo, na fase 1 é a condição na qual o paciente não tem ensaio medicamentoso prévio e não tem indicação de ACT. Não é um paciente psicótico grave, não é com uma depressão psicótica grave, não é um paciente que está clinicamente grave. Então, um paciente com o primeiro episódio, tá, deprimido, vai precisar ir para uma depressão moderada a grave, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina por 6 semanas. A gente sugere aí a sertralina ou o escitalopram. Vai estar mais na dependência da intensidade do sintoma, que a gente sabe que a sertralina tem melhor tolerabilidade e melhor eficácia com sintomas mais graves do que o escitalopram. E ajustar a dose até em torno de 12 semanas. A fase 2 é quando a resposta, o paciente tem uma resposta prévia a uma medicação em particular, e você vai recomeçar a mesma medicação para você ter certeza de que ela foi usada por pelo menos 6 semanas na dose preconizada. Fase 3, o paciente com resposta parcial a inibidores seletivos. Depois de 6 semanas, você confirmou isso, sintomas residuais, falta de energia e a apatia. Aí o benefício da propropiona por 6 semanas. Houve resposta parcial à monoterapia ou houve resposta parcial à monoterapia com nortriptilina, inibidores seletivos ou antidepressivo dual e atualmente em uso desse medicamento, associar o lítio por 4 semanas para atingir nível sérico da ordem de 0,3 a 0,6, glicemia, ou o próprio ácido valproico. Ou ainda, falha do tratamento adequado com um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, você já joga o paciente na venlafaxina ou mirtazapina por 6 a 12 semanas. Ou ainda, falha no tratamento adequado com nortriptilina ou antidepressivos duais, você vai utilizar um inibidor seletivo por 6 a 12 semanas, preferencialmente sertralina e escitalopram, pela mesma justificativa anterior, melhor tolerabilidade e maior eficácia. Fase 4 é as condições: falha de monoterapia com 2 agentes anteriores, a substituição por venlafaxina ou mirtazapina por 6 a 12 semanas. Falha da associação de lítio ou ácido valproico, aumento de nortriptilina, potencialização otimização com associação com nortriptilina para otimização de resposta, inibidor seletivo, antidepressivo novo, descontinuação do lítio ou ácido valproico, diminuição gradual e descontinuação do antidepressivo em uso e início de venlafaxina ou mirtazapina, feito de maneira concorrente, aí, na verdade, concomitante. Ou ainda falha da associação de lítio ou ácido valproico, do aumento de venlafaxina ou mirtazapina, continue com lítio ou ácido valproico e faça substituição por nortriptilina por 6 a 12 semanas.
E a fase 5, em quando houver falha de pelo menos 3 estratégias anteriores, você vai utilizar inibidores seletivos da recaptação de serotonina e nortriptilina em combinação por 6 a 8 semanas, ou ainda quando houver falha de nortriptilina, inibidor da recaptação de serotonina, associação de lítio ácido valproico e combinação de inibidor seletivo com nortriptilina, você vai utilizar a eletroconvulsoterapia ou pedir ajuda aos universitários. Aí, obviamente, você referenciar o paciente a um centro especializado no tratamento de pacientes idosos. Isso aqui foi o perfil sociodemográfico, as características de resposta do estudo que fez essa validação. Apenas uma curiosidade, teve 61% de depressão de início tardio, o que era mais esperado por ser com pacientes idosos, o objetivo principal, e 38% de depressão de início precoce. E quanto maior a pontuação no milimento, ou seja, quanto maior a capacidade cognitiva do paciente, melhor foi a resposta. Esse staged, uma conclusão agora dos estudos que tem essa validação, é útil para o tratamento de idosos deprimidos indubitavelmente. A avaliação breve da cognição pode auxiliar a predizer a resposta ao tratamento, até mesmo para você confirmar o diagnóstico de que é uma depressão com sintomas cognitivos ou se já é um quadro demencial. Após a remissão, por quanto tempo usar o antidepressivo? Recomendamos que episódios únicos pelo menos 1 ano, episódios pelo menos 2 anos, e 3 ou mais episódios 3 anos ou o resto da vida. Concluindo, a depressão é o transtorno psiquiátrico mais comum em idosos. O uso de antidepressivos no tratamento da depressão no idoso é eficaz em doses adequadas, não em subdoses. Não há evidência de superioridade de eficácia entre as diferentes classes de antidepressivos. Respeitar a individualidade. Os inibidores seletivos são a primeira escolha pelo melhor perfil de efeitos colaterais, mas também devemos respeitar as individualidades. Quando remissão não é alcançada com um antidepressivo, estratégias de troca ou potencialização devem ser avaliadas sempre. Nunca ficar segurando o paciente com medicação que não está resolvendo. Pacientes com episódios únicos, manter o tratamento com antidepressivos por pelo menos 1 ano. Esse aqui é o nosso curso de aperfeiçoamento em psiquiatria geriátrica do Instituto de Psiquiatria daqui da USP, do nosso Proter, coordenação do professor Cássio Bottino. Vocês estão todos convidados a participar, ocorre uma vez por ano. Maiores informações no Proter com a Alessandra. Obrigada.